O Senhor falou assim: vai lá em Lusiânia, traz o seu primo para cá. O João conhece, finado Maurício, conheceu ele, irmão do Galo. Eu liguei para ele e disse assim: ô querido, vem orar mais eu aqui, vem para a igreja quando dá certo. Eu não posso falar para ele, vem na igreja logo, não posso, eu sou até inteligente. Aí, irmãos, o Senhor Jesus trouxe ele até mim, arruma a casa para mim. Como de Deus, arrumei a casa, levei ele para morar lá, e eu cuidando dele. Eu estava trabalhando nesses dias no Catayama lá, Catayama Alimentos. Passei na segunda, deu. Passei na terça, caído. Passei na quarta, desmaiado. Passei na quinta, trêbado. Passei na sexta, mais ou menos. Ele estava mais ou menos. Ele veio me atender assim, ó. Onde você está? Você vê que ele estava ruim. Eu falei, meu irmão, pode beber o seu negócio aí, mas pega leve. Você está bebendo demais. Chorou, me abraçou. Quando ele me abraçou, sentiu um rompio. O Espírito de Deus disse assim: o Espírito de Deus falou assim: o Espírito da morte está nele. Eu falei, vai na igreja amanhã, o pastor orar para ti. Eu trabalhando, só à noite eu estava em casa. Então, queridos, o dia que era para mim orar para ele, ele catou a mudança, pôs na carretinha do carro e foi embora para Penápolis de volta. Deus dá uma oportunidade para qualquer ser humano. E aí, sabe o que aconteceu? Ele chegou lá e ele disse para a namorada dele que ele tinha: olha, eu vou ali para o Alto Alegre, eu já volto já. Esse volta já dele, ele ficou domingo, segunda. Quando ele caiu morto, ele estava com os pais de corote no bolso da calça. Morreu, está com 2 meses. Eu levei para lá, irmãos. Tirei os espinhos, mas ele fugiu de mim. Morreu lá em Alto Alegre, na praça. Caiu infartado. Ele dava convulsão e começou a beber. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sinceridade, esse é o tema que eu disse aqui. Sinceridade é isso, irmãos. Sinceridade é isso. Nós não podemos servir a 2 deuses. Ou somos ou não somos. E sabe o que está acontecendo? O meu Deus, que ele é bom demais, que me tirou das garras do inimigo, ele só está ajeitando, viu, irmão? Se é rebelde, o que ele faz? Ele te traz, dá um banho, facão. Ele está fazendo isso. Ele dá uma ajeitada porque ele não perde para Satanás. Aí a pessoa é rebelde. A pessoa fica: não, eu não vou à igreja, não, pastor lá. Então, vamos cuidar. Sinceridade, também. Já terminei. Eu vou estar sentado aqui. Se Deus me revelar no final do culto, eu te passo aqui. Eu te chamo, tá bom? Vem cá, Rony. Eu não sei da maneira, Rony. Você vai chamar o povo ou vai orar? Toda essa aí. 845. Isso. Chamar o povo. Rony, se você olhar e me mandar, eu trago aqui para você. Tá bom? Ou você manda. A paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite a todos. Eu venho aqui agradecer ao pastor José Alberto, que convidou aqui para estar aqui junto com ele nessa noite. Agradecer ao pastor Edmilson, que aqui abriu as portas da sua igreja, de todos aqui para receber oração, aquele que precisa de oração. Irmãos, eu venho agradecer porque Deus é tão grande na minha vida. Eu agradeço a Deus porque Ele é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ter me resgatado do lamaçal do pecado. Eu agradeço a Deus porque, antes mesmo de eu amar Ele, Ele me amou. E eu agradeço a Deus por hoje, nessa noite, estar aqui.
Aqui eu estou com a filha do pastor Zé Roberto, sua esposa. Essa aqui é a minha esposa. Aqui, ó. Essa é a minha Rebeca. Essa é a minha Rebeca. 31 anos de casado. Vamos fazer 32 anos de casado. E eu louvo a vida, louvo a Deus pela vida dela. Porque quantas e quantas vezes eu não falei para minha esposa: se eu fosse você, eu largava de mim. Eu não merecia a mulher que eu tinha. E muitas das vezes eu falava para ela: se eu fosse você, eu largava de mim. Mas ela nunca largou de mim. Ela nunca, por mais que eu fazia de errado, ela sempre estava orando por mim, buscando para me mudar de vida. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, primeiramente, e a vida dela. E ela orou por mim, fez campanha por mim, e Deus me resgatou. Amém? Abra a Bíblia, irmãos. Eu confesso que aos irmãos que bateu certinho aqui hoje. Quando eu recebi o convite do pastor Zé Roberto, que tinha falado com o pastor Edmilson, no outro dia eu entrei, iniciei a minha consagração. E hoje é o 7º dia da minha consagração. E hoje a igreja estava 7º dia. Eu não sabia qual era o dia da igreja. Eu entrei em consagração e hoje é o 7º dia. E hoje é o 7º dia da minha consagração. E eu louvo a Deus por isso, porque é Deus revelando. Só que até, você tem uma ideia, um dia, eu orando para Deus, orando para o Espírito Santo me dar a palavra, né, a mensagem. Primeiro dia não veio a mensagem, segundo dia não veio a mensagem, terceiro dia não veio a mensagem, no quarto dia não veio a mensagem, no quinto dia a mensagem não veio, no sexto dia também não veio. A mensagem chegou hoje, irmãos. A mensagem chegou hoje, era meio-dia, mais ou menos. Deus revelou para mim, o Espírito Santo revelou. Então, vamos lá. Glória a Deus. Abre a Bíblia, irmãos, em Atos 3. Aí nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Olha como que Deus é tão maravilhoso. E tem várias passagens na Bíblia que falam de milagres, né? Fala de cura, mas eu não escolho a mensagem. Quem escolhe é o Espírito Santo. Então eu não escolhi isso. Vamos lá. O texto. E era trazido um varão que desde a ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada por nome, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha aí, que tremendo, irmãos. Aqui ele quis dizer, Pedro quis dizer o quê? O que ele tinha, o que ele tinha recebido do Senhor Jesus, o que ele tinha para compartilhar. E hoje eu venho aqui a compartilhar, porque há 2 anos e meio atrás eu recebi de Deus. Eu recebi do Espírito Santo de Deus. A unção, porque a unção não é minha, irmãos. A unção de cura é do Espírito, é do próprio Espírito Santo. Ele tem reservado para cada um de vocês aqui, nas regiões celestiais, tem um armário
O Espírito Santo é um armário. E esse armário tem 9 compartimentos. E cada compartimento desse armário é um dom. Amém? Dom da palavra do conhecimento. Dom da palavra do conhecimento. Dom de sabedoria. Dom de curar. Dom de operação de maravilhas. Dom da fé. Interpretação de línguas. Dom de discernimento espiritual. O dom de profecia. Irmãos, cada um desses dons estão ali, estão lá, disponíveis para mim e para vocês. É só buscarmos. O Espírito Santo só vai pedir, esperando você buscar esse dom. Está lá, disponível para cada um de nós e cada um de vocês. E há 2 anos e meio atrás, esse dom foi me concedido, foi me confiado. Não é meu dom, ele me confiou o dom. E esse dom, irmãos, já curou uma só vez 3 mulheres de câncer, na mesma hora. 3 mulheres procuradas, câncer de mama. Uma que nem mesmo lá estava, mas foi representada em oração, ela recebeu. Em outra cidade, ela estava em Guararapes, ela em Araçatuba, ela recebeu a cura. Coluna, irmãos. Deus já curou. Esse osso aqui, ó, é o fêmur. Eu estava na nossa igreja, eu faço parte da segunda igreja quadrangular de Guararapes. Mas não fala aqui de placa de igreja, não, irmãos, porque aqui hoje nós somos a igreja. E aqui ele, quando vier, lá nas nuvens, irmãos, ele vai vir buscar a sua igreja. Não vai ter placa de igreja, vai ter nós, irmãos, vai ter nós. Nós somos a igreja. Não vai levar templo nenhum. Não vai levantar, não vai levar nenhum piso, nada de parede. Vai levar é nós. Então, nesse encontro que estava lá, estava trabalhando, uma pessoa recebeu o Espírito. Um irmão chamou, Rony, olha para esse irmão aqui que está com dores aqui no quadril. Cheguei e falei para ele: o que você tem? Aí ele falou que ele estava na cirurgia, que os ossos tinham gasto, os ossos estavam gastos. E quando o osso veio outra gasto, é cirurgia. O homem faz cirurgia, troca a prótese. Só que o nosso Deus, ele foi lá e operou o milagre naquele momento. Não precisou de prótese nenhuma. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ezequiel 37. Deus mandou o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. E na onde tinha aquele vale de ossos secos lá, profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E o profeta profetizou: ossos se ajuntaram, osso com osso, juntou nervos, carnes, e ali nasceu um exército numeroso. E Deus falou para o profeta: agora profetiza sobre esses homens agora, sobre esse povo aí. Profetiza aos 4 ventos e o Espírito entre eles, o Espírito Santo. E ali receberam de Deus completamente, irmão. E ali eu olhei para esse rapaz, os ossos dele, o Espírito Santo falou para mim: olha, falou assim, fale para ele que eu estou renovando os ossos dele, estou trocando os ossos dele. No mesmo momento, eu acabei de orar, ele sentiu a dormência na área que o corpo dele sentiu a dormência. Essa dormência nada mais é do que o agir de Deus, é a anestesia de Deus. Porque imagine você, como que uma pessoa vai fazer uma cirurgia, vai no médico fazer uma cirurgia sem tomar anestesia? O que acontece? É muita dor. Mas Deus vai lá na sua anestesia, faz uma dormência para a pessoa não sentir a dor. E ele foi curado. No mesmo instante, o Senhor Jesus curou. E aquele movimento que ele não conseguia fazer, ele andava se arrastando. No mesmo momento ele estava dando normal. Naquele instante, o Senhor Jesus curou na hora. Ele abaixava e levantava. Coisa que ele fazia muito tempo. Então, mas aí eu estou falando para vocês, irmãos, para que vocês, a fé de vocês, porque Deus age sobre as nossas vidas através
da nossa fé. A Bíblia diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Então, irmãos, vamos continuar no texto aqui, vamos tentar ir rápido, tá? Agora vamos pular para adiantar agora o capítulo 4, que Deus tem preparado nessa noite para nós. Capítulo 4 de Atos. Aí já Pedro e Pedro já tinha orado para aquele coxo. O coxo já estava andando, entrou no templo, fumando, saltando. Mas, olha aí o que aconteceu. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse, estavam com inveja. Olha aí, a inveja do que Deus estava fazendo ali através daqueles homens. Olha, vai ver. E o povo anunciasse, e o povo se anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, porque estava lá, estava falando de Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou, que Jesus é o Messias, é através dele que nós herdaremos o reino do céu. Ele estava falando isso, e lançaram a mão deles, e o encarceraram, colocaram na prisão, até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens, quase 5.000, olha aí, quase 5.000 pessoas receberam a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que a inveja veio sobre ele, sobre o servo de Deus. Porque tem pessoas, pastor, tem pessoas que não querem ver o crescimento do pastor. Pessoas olham e falam assim, mas não vê, ele vê que a igreja está crescendo, né? Mas só que ele não vê o que o pastor passou para a igreja estar crescendo. Qual que é o preço que ele está pagando? Qual o preço que ele está pagando para a igreja crescer? Para que algo aconteça no meio da igreja? Para que Deus venha abençoar a igreja? Mas não, as pessoas só querem só a bênção, mas não querem pagar o preço. E todos pagam o preço, porque a obra de Deus, ela é como o mercado. Você vai lá, você tem feijão na roça, lá você está plantando feijão na safra, opa, beleza, Deus vai dar um preço lá, R$5. Mas se faltar a plantação, no outro ano, os R$5 vai para 8. Então, tudo tem um preço. E nós também temos um preço, só que o nosso preço é muito mais alto. O preço nosso é muito mais alto. O preço é o sangue de Jesus que foi derramado em Cristo. Esse é o preço. Então, esse é o preço. Se você tem Deus, se você tem algo para trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, trabalhe. Não fique com a sua mão mirrada. Amém? Faça a sua parte. E aconteceu no dia seguinte que se reuniram em Jerusalém os seus principais, os anciões, olha aí, e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Qual que eles fizeram com ele? Pondo no meio, Pedro e João perguntaram: o que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem, enfermo de modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, que este está diante de vós. Eu quero dizer que, através de Jesus, era ele que estava lá, era Pedro e João, era em nome dele que ele estava lá curando os enfermos. Amém? É em nome de Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado a quem os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens
sem letras e indoutos. Quer dizer, eles eram uns homens que não tinham estudo, eles eram analfabetos. Só que olha só, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam. Eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Porque aquele que é Jesus, a sabedoria da sua vida. Deus da graça. Vamos agora, vou pular um pouquinho aqui, irmãos. Não precisa acompanhar, não. Vamos demorar. Vamos agora para o capítulo 4, 29. Já estou finalizando a leitura. Agora, porque olha o que aconteceu. Eles foram perseguidos. Só que olha o que acontece aqui, ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que eles façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. Aqui está dizendo, enquanto eles eram perseguidos, porque nós seremos perseguidos, Jesus falou que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Olha, enquanto eles eram perseguidos, mas a mão do Senhor estava estendendo para curar. E um milagre estava acontecendo. O Espírito Santo de Deus estava agindo. E algo extraordinário de Deus estava acontecendo no meio deles. Amém? Aí aqui, ó. Aí vou pular mais um pouquinho aqui. O 14. Capítulo 4, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, criam cada vez mais. E que é sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punhavam em leitos em cama, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse cada um deles, curasse. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Olha aí. Imagina, irmãos. Eu fico imaginando essa cena. Pedro passava. Tem muita gente, alguns pregadores, eu vejo, eles descem a madeira do Pedro, mas eu olho Pedro nesse ponto. Né? Porque Pedro afundou, né? Teve a fé de Pedro, né? Ele afundou lá no mar. Mas eu olho nessa passagem. Imagina a minha sombra aqui, irmãos. Olha aqui, ó. A sombra de Pedro. Onde parava, ele não precisava falar nada. A sombra curava e libertava comunidades de espírito imundo. As pessoas vinham e colocavam as pessoas doentes, não, batia a sombra dele, e a sombra dele ia curando, ia libertando. Essa é a palavra que Deus revelou para nós. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Agora eu vou. Se alguém entre nós com alguma enfermidade, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E é um Deus de amor também. E Ele não quer que você, se você tem alguma dor, alguma enfermidade, você vai embora sem receber a bênção. Tá bem? Se você, alguém aqui, tiver alguma enfermidade, vem aqui até a frente, aqui, ó. Chega próximo do altar, eu vou estar orando com você. Se tiver alguém com alguma enfermidade, nós vamos estar orando. Amém? Mulheres, olha aí, mulheres, eu olhei para uma mulher esses dias, porque na igreja do pastor Zé Roberto, essa mulher não podia ter filhos, ela não podia ter filhos, e eu olhei lá, Deus fez um milagre na terra, ela é de Alagoas, e aonde não podia ter filhos, Deus foi lá e falou: não, 10, deixa comigo, vou para quem não pode, mas eu posso.
E lá a mulher foi para Lagoas. Antes ela ir para Lagoas, ela foi dar o testemunho dela, que ela não quis vir curada. E quando ela chegou em Lagoas, ela foi, ficou sabendo que estava grávida. Olha aí, quem podia ter dito? Então, é isso aí. Em nome de Jesus. Quando nós estávamos fazendo essa apresentação, estava orando, estava louvando. O Espírito de Deus é todo louvor. Vem crendo. Vem crendo. Mas está louvando aqui a Luísa. Louvado seja Deus. E saudamos os irmãos com bem-vindo, louvando. Aleluia. E o Senhor falou para mim quando nós cantávamos, eu senti a presença de Deus no louvor. E ele falou assim: ó, vou curar que hoje eu sou remédio. Amém? Não vem crendo que o profeta está aqui para Deus usar. Toda honra e glória para Deus. Glória de Deus! Presta atenção. Cada um de vocês. Glória a Deus. Uma oração que é simples. Mas o Senhor é o Deus de simplicidade. Ele nasceu, ele poderia ter nascido no palácio. Como rei, ele é rei, é dono de tudo. Ele poderia ter nascido no palácio. Mas aonde ele nasceu? Ele nasceu na noite de aonde? Ovelha. Lá tinha um boizinho, uma ovelha. Lá tinha galo, vinho. Os animaizinhos estavam em volta. Da simplicidade. E nosso Deus adora a simplicidade. Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu venho apresentar a cada um que veio presente. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, Pai. Eu sou pastor do céu. Não é por acaso, Pai. O meu milagre irá acontecer. E o Senhor confirmou comigo quando eu estava orando. O Espírito Santo falou comigo que algo extraordinário que Deus iria acontecer nessa noite. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha visitar cada um. A cada irmão, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Que o Senhor peça que eu te juro. Que o Senhor apareça que eu me constranga, Pai. Que tudo que acontecer aqui, Pai, é o Senhor que está fazendo. É o Senhor que está fazendo. Eu sou apenas um instrumento na tua mão. O Senhor é que precisa me construir. Eu sou construído na tua mão. Meu Deus, que me usa nessa noite para o teu filho. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus,